Diário da Saúde. Muito bem, já na linha conosco, a fisioterapeuta especialista em coluna vertebral, representante da Associação Brasileira de Reabilitação da Coluna, ABR Coluna, aqui no Distrito Federal, doutora Ângela Lepesquier. E a gente, para conversar com a doutora Ângela sobre esse assunto, como eu falei ainda há pouco, né? O mundo do trabalho tem também esse lado. Muitos trabalhadores, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, são cerca de 2 milhões, mais de 2 milhões de pessoas que morrem a cada ano devido a enfermidades relacionadas com o trabalho. 321 mil por consequência de acidentes no trabalho. 160 milhões sofrem de doenças não letais, quer dizer, não matam, mas maltratam, relacionadas com o trabalho. Também aponta que 317 milhões de acidentes laborais não mortais ocorrem a cada ano. Esses são dados da Organização Internacional do Trabalho e que nos remetem a essas questões, não é mesmo, querido ouvinte? Muitos de nós, e não são poucos, eu sou uma vítima da dor nas costas. Essa é uma das ocorrências mais comuns aos trabalhadores que estão entre as doenças ocupacionais, que são as dores nas costas, também relacionadas a outras doenças osteomoleculares que estão relacionadas com o universo do trabalho. Doutora Ângela Lepesquier, eu queria então que a senhora falasse, dor nas costas é uma doença quase que universal, assim, são poucas as pessoas que eu conheço que já estão no universo do trabalho que não se queixam de dor nas costas. O que é isso, hein, doutora Ângela? Boa tarde. Boa tarde, Elisane. Boa tarde, ouvinte. Realmente, hoje em dia já é considerado uma epidemia, né? As dores nas costas ou as dorsalgias são consideradas hoje uma epidemia mundial. No Brasil não pode ser diferente, os dados são alarmantes, né? Nós temos ali dados que você acabou de citar, né? Que dentro das doenças incapacitantes ou das doenças que provocam afastamentos temporários ou até aposentadoria, as dorsalgias são classificadas no terceiro lugar entre os 50 códigos do CID que temos disponíveis para as doenças ocupacionais, né? E na nossa prática clínica, a gente observa até um número alarmante maior do que os que são divulgados pelas estatísticas, né? Sim. E é realmente bastante incapacitante. As pessoas não têm o hábito de buscar um auxílio a tempo para que a gente possa dar um socorro a tempo de que não aconteça maiores problemas, mais incapacitantes. E normalmente nos procuram quando os problemas já estão graves, muito avançados, estão avançados. E mesmo assim, não quero tirar a esperança, né, das pessoas, que mesmo assim, graças a Deus, nós conseguimos bons resultados, mas quanto mais precoce esse atendimento, maior a chance de uma vida normal, mesmo tendo problemas de coluna. Pois né? então, doutora Ângela, que momento é esse? A partir de que momento que surgem as dores e qual momento é quando já fazem muitos dias, muitos meses, ou é tão logo essas dores, esses incômodos apareçam, a pessoa deve logo procurar um médico? E qual a especialidade? Isso. Hoje em dia, nós temos como atendimento de primeira escolha tanto a fisioterapia especializada quanto a medicina, né? Os ortopedistas, os neurocirurgiões, que são bem capacitados para dar um diagnóstico e uma orientação adequada, né? Sim. Então, as dores são sintomas, né, que nos alarmam que algo está acontecendo errado. Né? Então, quando uma pessoa está trabalhando ou está se mantendo numa postura ou num movimento do dia a dia que está causando uma dor, é sinal de que aquela estrutura está sofrendo algum tipo de sobrecarga. Então, nós temos que avaliar por que aquela estrutura está em sobrecarga e o que nós podemos fazer para minimizar o problema. Por exemplo,
Se uma musculatura está muito fraca, a ponto de não proteger a coluna, ou não proteger uma determinada articulação, nós vamos sentir que a nossa postura vai se alterando, né? Nós tentamos buscar outras posturas mais cômodas, porque aquela dor não está nos incomodando. Esse momento já é o primeiro momento de buscar uma orientação do que está acontecendo. Será que eu estou colocando uma sobrecarga numa estrutura pouco preparada? Será que essa estrutura não está adequada a desempenhar determinada função? Porque isso também nós temos que ver, já que estamos falando das incapacidades de trabalho, a capacidade que o indivíduo tem para desempenhar determinada função. Sim. Né? E as empresas, mais do que ninguém, estarem alertas às queixas, aos afastamentos que estão acontecendo, para que, até para que esses afastamentos sejam menos impactantes do ponto de vista financeiro, é muito mais barato para a empresa um atendimento adequado desse trabalhador, como um fortalecimento muscular, um mobiliário mais adequado. Isso que eu percebo que precisa mudar um pouco na mentalidade, tanto do empresário como do governo, que nós precisamos agir antes do problema acontecer. Antes que tenha tantos afastamentos, tantos atestados médicos por dores, por problemas, né, de queixas durante a atividade de trabalho, nós poderíamos alertar para a necessidade de se fazer uma adequação de função, uma adequação de capacitação do trabalhador para determinadas funções. Né? Hoje existem testes, a fisioterapia laboral e a fisioterapia forense é capacitada para poder observar se aquela determinada função está adequada para aquele biotipo, se aquela pessoa tem as valências físicas necessárias para desempenhá-la. Agora, porque doutora, se não tiver, vai ter lesão. Agora, doutora Ângela, a senhora está falando de coisas tão práticas e às vezes simples de resolver, como, por exemplo, o mobiliário que o trabalhador usa todos os dias. Quer dizer, aquela cadeira desconfortável, a altura daquela mesa que não é compatível com o exercício que aquela pessoa faz todo dia, com o trabalho que ela exerce todo dia usando aquele mobiliário. Às vezes são coisas simples e até relativamente baratas que vão ajudar a resolver um problema grave, né? Exatamente. Essa é a tecla que eu sempre bato para que a gente fique mais atento à prevenção de coisas simples. Exercícios simples, alterações simples no mobiliário, às vezes somente uma altura ou um calço, tá, colocado embaixo do computador ou embaixo dos pés, pode evitar vários tipos de problemas de sobrecarga. Agora, doutora... O que acontece, né, desculpa. Sim, não, pode continuar. Mas o que acontece é que a pior coisa que existe para uma articulação é a manutenção prolongada de uma mesma posição, ou de um ato que se repete muitas vezes durante o dia. Então, isso leva a uma sobrecarga normal, mesmo tendo um mobiliário adequado. Imagina não tendo, ou seja, se aquela estrutura está em desalinhamento, está fora do padrão que deveria estar, e ainda sofre a sobrecarga, as chances de uma lesão ou de um processo degenerativo ao longo dos anos cresce vertiginosamente. Sim, agora a senhora falou também, e aí entra a vontade do trabalhador, da pessoa que tem que ficar antenada e alerta com o que ela pode fazer por ela mesma. Por exemplo, a senhora falou de sustentação da coluna. Todo o nosso grupo de músculos que ajudam a manter a nossa ossatura, os nossos ossos no lugar. Você tem que fortalecer aquelas musculaturas, não é, doutora? Isso. Esses músculos são chamados músculos estabilizadores. Tá? São eles que estabilizam o esqueleto e que mantêm o alinhamento normal das estruturas. E são exercícios muito simples. Nós temos divulgado bastante nós temos uma cartilha dentro da Associação Brasileira de Reabilitação da Coluna. Foi feita uma cartilha facilmente acessível para a população e nós fazemos campanhas pelo Brasil inteiro, em locais públicos, tentando conscientizar as pessoas a buscarem esse tipo de exercício, porque são exercícios básicos
que uma série feita de 10, 15 minutos por dia já previne bastante lesão e bastante processo degenerativo. Puxa, é tão pouco tempo, né, doutora Ângela? Muito pouco tempo, né? Que você gasta por dia para fazer essa manutenção, né? E assim, o que eu oriento sempre também é que as pessoas na nossa clínica, elas chegam com relatos de anos. Eu tenho um incômodo aqui, eu tenho um incômodo ali, eu tomo um relaxante muscular ou um analgésico, durmo, no outro dia está tudo bem. E nessa história elas vão levando, até que as dores vão ficando mais frequentes, as posturas já vão ficando impossíveis de serem mantidas. Quando a gente vai analisar, já tem processo degenerativo instalado. Então, as primeiras dores, os primeiros incômodos, observar como é que está a estrutura corporal, observar se tem como fazer alguns exercícios básicos. Hoje em dia, praticamente a população inteira tem acesso à internet, a busca de informações para um tratamento, um autotratamento, vamos dizer assim, né? Para que, quando a coisa se complica, já não dá mais para ter autotratamento, né? E realmente, nós, os médicos, precisamos intervir. Mas enquanto são dores mecânicas, que nós chamamos, dores causadas por posturas mantidas ou por movimentos resistidos, essas sim podem ser facilmente controladas pelo autotratamento. Sim, agora a senhora falou numa coisa muito, que contribui muito, posturas mantidas, manter muito tempo. Que tempo é esse? Qual é um tempo exagerado para uma mesma postura que pode 40, prejudicar? 50 minutos. Por exemplo, a posição sentada, para a coluna lombar principalmente, é a posição de maior sobrecarga. Né? Então, na postura sentada, mais de 40, 50 minutos sem se levantar, mesmo que seja 1, 2 minutos, já é uma sobrecarga. E a gente escuta relatos de pessoas que permanecem 6, 7 horas ininterruptas sentadas. Né? Então, isso realmente é uma sobrecarga grande. E hoje tem um mal muito grande na população. A população hoje permanece com a vida na posição sentada. Senta no carro, senta no ônibus, quer trabalhar, sai do carro ou do ônibus, senta na cadeira de trabalho, chega em casa, senta para assistir televisão. Então, nós não somos feitos para nos manter sentados tanto tempo. Deixando de ser homo erectus para ser homo sentados, né, doutor? Exatamente. Então, a meu ver, né, na análise mecânica do corpo, a pior contribuição que a sociedade moderna tem trazido para o corpo humano são as facilidades, né? Sim. Nós temos controle remoto para tudo, temos vidro elétrico, temos direção hidráulica, temos tudo à mão. No trabalho a gente tem impressora, telefone celular, tudo à nossa mão e a gente não se move. E o corpo humano precisa de movimento. Né? Nós somos adaptados e preparados para nos locomover. Então, essa falta de movimento vai realmente sobrecarregando, enfraquecendo a musculatura. Os nossos músculos são os maiores elementos que protegem as nossas articulações. Agora, doutora... Eles funcionam como amortecedores. E os músculos fracos não amortecem, né? Sim. Agora, os sintomas de que alguma coisa está errada, a gente não tem que esperar só pela dor. Tem outros sintomas que são também denunciantes de que alguma coisa está errada? Tem a má postura, a mudança do jeito de andar ou de sentar. Você está sentando torto para um lado. Um pé inchado, a mão que amanhece inchada, um cotovelo inchado, um ombro que dói. Os edemas, né? O ombro que está doendo, às vezes, é reflexo da cervical, que está com algum problema. Né? A perna doendo também pode ser reflexo. A região glútea. Dormências, né? Também, né? Dormências. Formigamentos, também são sintomas que nem sempre estão associados à dor. A dor é o mais comum, Sim. É o que a gente mais vê, mas às vezes tem outros sintomas que podem estar relacionados a problemas na coluna. Mesmo estando em área da distância, por exemplo, um problema no pé, pode estar relacionado à coluna, tem que ser avaliado. Né? Pois é, a gente está conversando com a doutora Ângela Lepesquier, fisioterapeuta, especialista em coluna vertebral, representante da Associação Brasileira de Reabilitação da Coluna aqui no Distrito Federal. Doutora Ângela, eu queria então, para finalizar o nosso papo, que a senhora
desse um recado para os nossos ouvintes com relação a essas dorsalgias, como vocês aí do setor médico, né? É a terminologia, a maneira como vocês usam o que a gente mais comumente chama de dor nas costas. Queria que a senhora alertasse os nossos ouvintes para esses cuidados que efetivamente todos nós temos que ter. O alerta é o que eu sempre gosto de dizer, né? As pessoas têm que cuidar da sua saúde, tanto física como emocional, como nutricional, né? Somente ela pode fazer o melhor para ela mesma. E do ponto de vista músculo-esquelético, para se preparar para todas as funções que desempenha na vida, para tudo que tem que fazer mesmo no nosso dia a dia, é cuidar do corpo, se movimentando bem, caminhadas diárias, ou pelo menos 3, 4 vezes por semana, para que cuide desse sistema musculoesquelético, exercício de mobilidade, adequar o seu dia a dia com orientações básicas que podem ser feitas na própria internet. Né? Essa cartilha é uma cartilha que se chama cartilha da ABR Coluna, pode ser facilmente acessada pela internet, são exercícios básicos que tem lá, eu gosto sempre de divulgar ela. E se cuidar, né? Se locomover, ao primeiro sinal de dores, buscar um auxílio, né? A fisioterapia hoje está cada vez mais voltada para a importância do movimento no sentido da saúde, né? E é isso, né? E que a gente possa ser cada vez mais produtivo, né? Hoje o Dia Internacional, o Dia Nacional de Trabalho, né? Nós possamos cada vez mais sermos produtivos com o nosso corpo também. Cuidar da nossa ferramenta principal, que é o nosso corpo, né, doutora? Exatamente. Muito obrigada, doutora Ângela Lepesquier, fisioterapeuta especialista em coluna vertebral. Muito obrigada por repartir seus conhecimentos aqui conosco, doutora Ângela. Obrigada a você, Jane, pela oportunidade. Boa tarde a todos. E um feliz dia do trabalho para a senhora, hein? Para você também. São 2 da tarde. Obrigada, doutora Ângela. 2h30 em Brasília.